Olá, caros amigos, alunos, alunas da Escola Dominical. Estou aqui novamente com vocês e agradeço a participação de todos que têm nos acompanhado nesse tempo de estudo, não é mesmo? E sempre é um desafio escolher o tema para as nossas aulas. E em setembro, os professores participaram do primeiro seminário virtual da Escola Dominical. O título foi Saberes de Fé em Tempos Difíceis. Esse seminário ele foi para celebrar o mês da Escola Dominical. E o público era para os que amam, ensinam e aprendem na Escola Dominical, né? Nós tivemos 4 painéis com temas que surgiram em meio à pandemia. E o primeiro painel foi muito interessante, foi Educação dos Sentimentos, um desafio na vida. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eles colocaram lá para nós, os professores, os participantes, né? Quais sentimentos que nos surgem? Medo, angústia, insegurança, solidão, tédio, aflição por não conseguir dar tempo de tudo, né? De fazer tudo, ou tempo ocioso, angústia por não poder sair e abraçar as pessoas, tristeza pela perda de tantas pessoas, pessoas queridas, familiares. E, portanto, foi com esse painel que eu pensei em desenvolver o estudo sobre as questões emocionais. E para esse estudo que nós estamos começando hoje, eu estou utilizando, claro, a nossa Bíblia, e também esse livro, O Evangelho e as Questões Emocionais, porque nesse painel, a psicóloga e evangelista Elizabeth Cristina Andrade de Oliveira, ela citou esse livro aqui, que é do bispo Nelson Luiz Campos Leite. E aqui todo o material contido nesse livro, ele foi produzido originalmente como uma revista de estudos, justamente para pequenos grupos e escola dominical. Então, a partir daqui que nós estaremos trabalhando, ok? Portanto, eu peço que Deus me ilumine, me capacite no desenvolvimento desse estudo para vocês. Orem por mim, né? O bom é sempre orarmos uns pelos outros e eu sei que vocês fazem isso. E nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus antes de começar. Deus, muito obrigada pela oportunidade de iniciar mais um estudo, Senhor. Eu quero pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a escola dominical. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ensinar a viver com fé e sabedoria. Tu sabes, Senhor, das minhas limitações, das minhas dificuldades, mas também do meu anseio em levar conhecimento aos meus irmãos. Que as pessoas, ó Pai, sejam tocadas cada vez mais pela tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Então, bem, nós temos aqui diante de nós um tema de suma importância, que é a saúde emocional. Esse tema, ele trata de questões como ansiedade, como eu falei lá em cima, né? Medo, ira, ressentimento, angústia, culpa, perdão, afetividade, autoestima, necessidades básicas, depressão, estresse, perdas, saúde integral e o fortalecimento do ser interior, lembrando da graça curadora de Cristo, o ser humano e seus componentes, a nossa identidade. Então, tudo isso nós pretendemos trazer em estudo para vocês mediante a palavra de Deus. Então, todos esses temas, eles estão ligados à nossa vida pessoal, familiar, relacional e emocional. O que Jesus disse lá em João 10:10? Eu vim para dar vida, né? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A vida cristã autêntica, ela tem a ver com as nossas emoções, sentimentos, relacionamentos, compromissos e testemunho. Ela envolve todo o ser,
todos os aspectos da existência. E Jesus diz também em seu tempo que ele não veio para os sãos, mas sim para os que estavam enfermos. E nos dias atuais nós encontramos o ser humano, a família, os agrupamentos sociais, a igreja, a sociedade. Muitos estão enfermos e carentes da graça curadora de Jesus Cristo. Nós sabemos que nem todos passam pelos mesmos problemas, mas todos nós somos afetados de alguma forma por um problema ou outro. E nós sabemos que o poder transformador do Evangelho está presente nas circunstâncias do mundo, mesmo com todas as contradições, né? Com as suas contradições. E o que nós entendemos? Que a igreja, ela é uma comunidade de fé, adoração e serviço. E, acima de tudo, ela é uma comunidade terapêutica e curadora. Então, nessa dimensão, todos nós estamos envolvidos nela para cooperar e ajudar-nos mutuamente a suportar, né, e superar situações e momentos de crises, né, um ajudando o outro, curando, tendo empatia, ouvindo. É muito importante o exercício necessário da escuta, né? Ajudando, perdoando, sendo suporte e levando as cargas uns dos outros. E assim nós cumpriremos a lei da vida que houve em Jesus Cristo e que vocês podem ler lá em Gálatas 6, de 1 a 5, ok? Então, a igreja, ela é uma comunidade acolhedora. Então, deve existir a possibilidade de conversar, né? De conversar os nossos sentimentos, de pensar como lidar com o que eu estou sentindo e não ficar doente. E foi assim, pensando em vocês também, alunos, alunas, porque o que eu sinto e como me sinto influencia no processo da aprendizagem, certo? E para esse primeiro momento, eu quero ler com vocês o texto. Nós vamos trabalhar hoje um pouco o texto de 2 Timóteo 4, 9 ao 21. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia, o aplicativo. Nós vamos ler esse texto para vocês se situarem e eu vou trazer alguns princípios. O que nós aprendemos com esse texto? Vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versos 9 ao 21. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as tuas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Então, é nesse texto que eu quero trabalhar com vocês sobre a saúde emocional, e nós sabemos que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas na Bíblia antes de sua morte, antes de seu martírio, e são como que palavras de despedida.
E nesse texto, olha só, Paulo, ele vai nos ensinar 8 princípios em como ter uma vida emocional e espiritual saudável. Então eu sugiro vocês pegarem papel, caneta e anotar esses 8 princípios, porque vocês vão poder pensar e refletir sobre eles. Mas antes de lhes passar esses princípios, é importante fazermos um breve resumo da vida do apóstolo Paulo até esse momento, né? Porque é bom também nós tratarmos do contexto histórico, né? O que estava acontecendo na época. E eu sugiro também um filme para vocês, eu creio que muitos já assistiram, Paulo, o Apóstolo de Cristo, é um filme excelente, é um filme de 2018, se eu não me engano, portanto é bem recente. Então eu vou trazer para vocês um resumo aqui da vida de Paulo, para vocês entenderem o contexto, né? Então nós sabemos que Paulo nasceu em Tarso, da Cilícia, foi uma região importante do Império Romano. Paulo, ele era cidadão romano de nascimento, ele foi enviado ainda jovem para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel e tornar-se um rabino. Ele destacou-se entre os seus pares, depois que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, esse homem se levanta como um braço de ferro do Sinédrio para perseguir de forma cruel a igreja de Cristo. Como uma fera selvagem, o que ele fazia? Ele entrava nas casas, nas sinagogas, prendendo os crentes e os lançando na cadeia. E mais do que isso, Paulo transformou-se eu diria, um serial killer, um assassino em série, porque diz a Bíblia que ele colocou muitos dos santos em prisões e os matava. Mas por providência divina do Senhor Jesus Cristo, Jesus muda sua vida, sua história no caminho de Damasco e ele é convertido, Paulo é curado e ele recebe o poder do Espírito Santo, é batizado e começa a pregar a palavra de Deus, demonstrando que Jesus Cristo é o Messias. Paulo passa 3 anos na Arábia e volta para Damasco, sobe para Jerusalém, é rejeitado em Jerusalém. Depois ele é enviado para Tarso, de volta para sua casa, onde ele fica 10 anos. E depois diz a Bíblia que ele participa com Barnabé de um grande avivamento espiritual em Antioquia, da Síria. E então ele é chamado para a obra missionária com Barnabé e vai para a primeira viagem missionária na região da Galácia do Sul. Ele retorna para a sua segunda viagem missionária com Silas, percorre a província da Macedônia e a Caia, que é Filipos, Tessalônica, Bereia, passa por Atenas, Corinto, que é a capital da Acaia. Na terceira viagem missionária, ele vai para Éfeso e fica ali por 3 anos. Aí ele experimenta um poderoso reavivamento, porque ali era uma grande metrópole, a cidade que hospedava o templo da deusa Diana. Ali uma cidade idólatra, uma cidade marcada pela feitiçaria, e ali Paulo vê a palavra de Deus prosperando naquela cidade, igrejas sendo plantadas em todas as cidades da microrregião, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. E depois Paulo segue para Jerusalém para levar uma oferta para os pobres da Judéia, num ato de generosidade. Lembra que nós comentamos sobre isso no estudo da carta de Paulo aos Romanos, né? Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, vamos recordar desse recente estudo, que lá acho que é no capítulo 15, onde Paulo fala de seus planos, ele escreve lá no verso 32, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Então, Paulo estava escrevendo aos romanos, ele pretendia visitar Roma, os irmãos, e a intenção dele era chegar com alegria, abraçar, mas o que acontece? Ele chega preso, ele é preso e é levado para Cesareia e fica 2 anos preso, e como o governador Festo
da época está para entregá-lo ao Sinédrio, né, que conspirava para matá-lo, ele opta por ser julgado em Roma. Paulo enfrenta um naufrágio indo para Roma, em Atos 27, leiam lá. Ele é picado por uma cobra em Malta, em Atos 28 nós temos esse registro, e ele chega em Roma preso, algemado, e dessa primeira prisão ele saiu. Fez a 4ª viagem missionária, provavelmente foi à Espanha, deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, passou por Nicópolis, mas agora vem a maior tragédia do Império. Lembram-se das nossas aulas de história? A cidade de Roma, conhecida como a cidade eterna, com mais de 1 milhão de acidentes, mais de 1 milhão de habitantes, ela é incendiada. Diz os estudos que 70% da cidade de Roma foi destruída pelas chamas. Imaginem só uma cidade com 1 milhão de habitantes sendo acabada por incêndio. Dos 14 bairros de Roma, dos 14 bairros, os 10 foram destruídos por esse incêndio. E diz na história que não tem registro de um incêndio mais avassalador do que esse. E sabe qual que foi o problema? Colocaram a culpa desse incêndio nos crentes. E os crentes começaram a ser crucificados, queimados vivos, jogados nas arenas. E quem que era o líder dos crentes? O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, a quem Deus revelou todo o seu mistério. Colocaram a mão nele, prenderam-no, mas agora ele não vai mais para uma prisão domiciliar, ele vai para uma masmorra fria, úmida, insalubre. E agora ele não está preso como um apóstolo, como um pregador, mas como um malfeitor, preso como um bandido. Vocês podem conferir lá em 2 Timóteo 2,9. E pesa sobre ele a imputação de um gravíssimo crime de ter incendiado a capital do Império Romano. O que acontece com Paulo? Confiram lá no 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15. Todos os da Ásia o abandonaram. Notem que Paulo, ele está velho, esse homem está cheio de cicatrizes, sozinho, está sendo acusado de um crime gravíssimo e está no corredor da morte, porque já foi sentenciada à morte, conforme está lá no capítulo 4, no verso 6, de 2 Timóteo mesmo, que está escrito: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E é nesse contexto de um homem velho, de um homem preso, de um homem acusado de um crime horrendo, de um homem abandonado, é que ele, longe de se perder, de se afogar no desespero, de se naufragar no tormento emocional e espiritual, ele escreve essas palavras de despedida para repartir conosco. E aqui chegou no ponto que eu quero trazer para vocês, os 8 princípios para ter saúde emocional e espiritual na crise existencial da vida. Que princípios são esses? Fiquem com a Bíblia aberta, nós vamos ler aí o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês, está aí no verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Nos momentos difíceis da vida, convide alguém para estar perto de você. Não fique sozinho. Então, esse é o primeiro princípio. Não fique sozinho. Todos nós precisamos ter um amigo do peito, amigo em quem a gente pode confiar, em quem podemos abrir o coração, porque na crise a solidão ela é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. E amigo é aquele que confronta você em particular e te defende em público. Amigo que chega na sua casa quando todo mundo já foi embora, é aquele que na hora da crise oferece tudo para você. E é isso que nós precisamos desenvolver, ter um amigo. Não fique sozinho na crise. Na hora da crise, nós precisamos ter alguém do nosso lado. E aqui lembrando também que é preciso
ter cuidado com as amizades perversas. Nós temos visto, né, não obstante os adolescentes viverem em grupo, e muitas vezes hoje grupos na internet estão induzindo outros adolescentes a cometerem suicídio. Essa é uma amizade perversa, é uma amizade que induz ao erro, à morte, à perdição. E nós precisamos ter alguém do nosso lado em quem nós podemos dar o ombro e ter um ombro amigo, né? Uma palavra amiga, alguém para estender a mão, para tirar você do desespero, da angústia, da dor. Então, ao mesmo tempo, nós temos que ter cuidado, né? Com a amizade, com o tipo de amizade. E aqui é o grande apóstolo Paulo, e ele reconhece que ele precisa de um ombro amigo, ele precisa do seu filho na fé, que é Timóteo, para estar perto dele, para estar ao lado dele. E nós, como igreja, nós somos uma família, somos um corpo, somos a igreja, uma igreja. E a solução não é viver isolado, a solução não é querer viver um cristianismo dentro de casa. Não é buscar a igreja na internet, buscar comunhão na internet. Eu sei que nós estamos vivendo um momento especial, um momento atípico, mas nós precisamos da nossa igreja, da nossa família na fé, precisamos de relacionamentos, precisamos de um amigo. E o segundo princípio que eu quero trazer, hoje nós vamos trabalhar só 2, porque como eu já fiz a apresentação do que nós vamos estar estudando, eu falei sobre a vida de Paulo, eu quero trazer para vocês só mais esse segundo princípio e nós vamos continuar no nosso próximo encontro, na próxima semana, está bem? Porque assim vocês podem refletir nesse texto que nós lemos, refletir nesse primeiro princípio, e o segundo princípio é: não fique olhando para os que desapontaram você. Está lá no verso 10, quando ele fala: Demas abandonou Paulo. Demas, que era companheiro de Paulo, era seu auxiliar, cooperador com Paulo. Num dado momento, Demas o abandona. Nós citamos Demas quando nós fizemos aquele estudo da carta de Paulo a Filemon, e os estudos dizem que Demas aparece em três vezes na palavra. Aqui, que nós estamos vendo, né, nessa carta 2 Timóteo, em Colossenses 4,14 e na carta a Filemon. O abandono, nós sabemos que dói, machuca, seja de quem for e em qualquer área da vida. Não é fácil ser abandonado, principalmente por aqueles em quem nós investimos nosso tempo, em quem nós amamos, a quem nós servimos, a quem nós ajudamos. Mas também nós sabemos que tem uma verdade absoluta, né? As pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos as pessoas, não é mesmo? Então, não faça registro de mágoas, não tenha um arquivo vivo de memórias mortas, não faça registros emocionais de dores, decepções, porque se você ficar remoendo isso, você adoece, você perde a paz, perde o sono, a fome, a alegria, o apetite espiritual. Não fique olhando para esses desapontamentos. Siga em frente, prossiga com a vida. A palavra de Deus nos diz para irmos em frente, para marcharmos. Ande para frente. Não fique morando no passado. Em nome de Jesus, não guarde mágoa, não guarde rancor. Siga o seu caminho, olhando para Jesus. Está bem? Nós vamos parar por aqui. Que vocês tenham um ótimo dia. Reflitam nessas palavras, nesse primeiro princípio que nós acabamos de ver. Procure alguém, procure um amigo, não fique sozinho no momento de crise e não fique olhando para os que desapontaram você. Está bem? Um tempo de estudo, de reflexão para vocês. Muito obrigada. Até a próxima semana, quando nós vamos continuar com os outros 6 princípios. Tchau, tchau.